Bom dia, boa tarde para vocês que estão assistindo esta aula. Não estava nos planos fazer a correção do exercício que eu passei. Todavia, como tiveram algumas dúvidas, principalmente em relação à questão número 2 ou à questão número 8, e também algumas observações que eu quero fazer, então decidi por fazer a correção da questão número 8, né? Que é a segunda questão. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação para vocês tirarem qualquer dúvida. Muito bem. A questão número 8 do livro diz o seguinte: escreva a equação reduzida que representa cada circunferência. Como eu já expliquei para vocês, para determinarmos a equação de uma reta, a gente só precisa de duas informações. Quais são essas informações? Saber onde está o centro, ou seja, quais são as coordenadas cartesianas do centro. No caso aqui, eu sei. 3 e 1. E a outra informação que eu preciso saber é a medida do raio da circunferência. Qual a distância do centro até a circunferência? Apesar de não estar explícito nesta questão, a gente pode descobrir esse raio. De que maneira? Veja, o raio vai ser essa distância aqui, daqui do ponto C até o ponto A. Este comprimento aqui será o raio. Então, pelo desenho, a gente observa que a distância daqui até aqui é 3, que pode ser dito aqui. Mesma coisa, daqui para cá também é 3. E no desenho também está claro que daqui para cá é 1. Ó, daqui para cá é 1 e para cá também vai ser 1. Portanto, se este comprimento todo mede 3 e este comprimento aqui mede 1, então faz-se a diferença, este comprimento aqui vai medir 2. Portanto, o raio é 2. Então, eu tenho o que eu preciso para escrever esta equação. Eu tenho o centro, coordenadas 3 e 1, e tenho o raio, que é este comprimento, que mede 2. Feito isso, é só aplicarmos a equação. A equação reduzida da circunferência é essa aqui. Vamos fazer a substituição. X menos o A é o x do centro, portanto é 3 quadrado mais y menos B é o y do centro, o y do centro é 1, aqui está, ao quadrado, igual ao raio, que é 2 ao quadrado. Então, repetindo isso aqui, 2 elevado ao quadrado igual a 4. E parou. Parou porque nós queremos a equação reduzida. E aqui eu vou abrir um parênteses para fazer uma observação. Em boa parte dos exercícios que eu recebi, que me foram enviados, eu observei que alguns colegas, que alguns alunos, não contentes com este resultado, isso se deu também na primeira questão, fizeram o desenvolvimento disso aqui. Resolveram isso aqui. X menos 3 ao quadrado, quanto é que dá? Dá x ao quadrado menos 6x mais 9. Y menos 1 ao quadrado vai dar y ao quadrado menos 2y mais 1. Se você fizer isso, você está partindo da equação reduzida para a equação geral. É pecado fazer isso? Não é. Mas eu preciso me ater ao enunciado da questão que está pedindo a equação reduzida.
Então, a equação reduzida é esta aqui. Não é a geral. A geral eu vou explicar no segundo vídeo de hoje como é que a gente chega na equação geral. Vamos seguir em frente. Isso aqui foi o item A. Vamos para o item B. Bom, a mesma coisa. Para a gente determinar a equação desta circunferência, eu preciso de duas informações. O centro e o raio. O centro está bem claro aqui. O centro é este ponto. E este ponto aqui é o ponto menos 3, desculpa, este ponto aqui é o ponto 0 em x e menos 3 em y. Tá? Então, o centro desta circunferência é este ponto C, que tem coordenada 0 em x, menos 3 em y. Isso aqui acho que é uma questão para ser já superada, todos devem saber. Porém, eu não consigo visualizar na figura, porque realmente não está aparecendo, quanto mede o raio, ou seja, qual é a distância daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui para cá, em qualquer direção. Não tem esse raio. Então, a gente vai ter que resolver este problema. Mas eu posso observar que o raio é a distância entre o ponto B e o ponto C, aqui em verde. A distância que vai daqui para cá é o raio. Mas eu não sei essa medida. Não sei por enquanto. Por quê? Porque se eu conheço as coordenadas do ponto B, que é 3 e menos 7, e as coordenadas do ponto C, que é 0 e menos 3, eu posso calcular a distância entre esses dois pontos. Então, o raio vai ser quem? Vai ser a distância entre o ponto B e o ponto C. Tem como fazer isso? Claro, foi uma das primeiras coisas que nós aprendemos em geometria analítica, foi calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Como é que se faz isso? Através desta equação. Como é que fica a distância entre o ponto B e o ponto C? Fica assim, ó, usando esta fórmula aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer as substituições, né? Então, vai ficar a distância entre B e C ao quadrado é igual ao x do ponto C. Quem é o x do ponto C? É 0, né? Que é o centro. Menos o x do ponto B. Quem é o x do ponto B? 3, aqui, quadrado, mais y de C. Ponto C, quem é o y do C? Menos 3. Menos y de B. Quem é o y de B? Menos 7. Aí aqui tem aquele velho detalhe que a gente tem que estar atento. Tem o menos que é da fórmula, tem o menos que é do menos 7. Então, menos e menos vai dar mais 7 ao quadrado. Aí é só fazer contas. Estou repetindo. 0 menos 3 é menos 3 ao quadrado, mais menos 3 mais 7 é 4 ao quadrado. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 16. Então, essa distância é 9 mais 16 é 25. Então, a distância entre B e C, né, é a raiz quadrada, não coloquei aqui, mas acho que vocês todos devem compreender. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 25? É o número 5, né? Então, a distância entre B e C é 5, portanto, o raio é 5. Pronto. Tenho as duas coisas que eu preciso. Eu tenho o centro, já tinha, e agora eu acabei de saber quanto é que vale o raio. Agora eu vou utilizar a fórmula da equação reduzida da circunferência. Aqui está a fórmula. Substituindo, nós vamos ter x menos. Quem é A? O A é o x do centro. Quem é o x do centro? É 0. Quadrado mais y menos B. Quem é B? É o y do centro. Quem é o y do centro? Menos 3. Aí, de novo, tem o menos a fórmula e o menos do 3. Menos e menos dá mais. Então, fica 3 quadrado igual. Quem é o raio? O raio é 5.
Então, 5 ao quadrado. Aqui eu posso resolver, pessoal, porque extraordinariamente aqui é um zero. E x menos zero, independente de quem seja o x, vai dar o próprio x. Então, isso aqui pode ser resolvido. Então, fica x ao quadrado mais aqui, repete, porque eu não me interessa resolver isso aqui agora, igual a 5 ao quadrado, que é 25. Então, esta é a correção do nosso exercício da questão número 8. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E forte abraço. Já já a gente volta com o segundo vídeo.